Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Seja tudo bem-vindo. Amém? Pode sentar, querido. Enquanto que você está sentando, enquanto que você senta, eu quero que você curve a tua cabeça, por favor. Curve a tua cabeça. Eu quero que você tenha um momento com o Senhor agora. Eu quero que você ore com o Senhor, fale com Ele, diga para Ele: Senhor, eu quero te ouvir. Diga para Ele: Espírito Santo, fale comigo. Diga para o Espírito Santo que você quer ouvir aquilo que Ele tem para falar ao teu coração nesta noite. Vai orando assim, querido. Diga para Deus: Deus, abre os meus olhos. Faz-me enxergar coisas novas, faz-me enxergar coisas grandes, me faz enxergar além do que eu já estou vendo, me faz andar ainda mais para frente, me capacita, me ativa, me unge a minha cabeça diante dos meus inimigos, aumenta a tenda, as estacas daquilo que eu já tenho, me capacita para ir além, gera em mim virtude, traz sobre mim sabedoria, ativa dons na minha vida. Senhor, eu quero experimentar nestes dias, neste tempo, uma nova realidade. Eu quero ir para frente, eu quero prosperar. Eu e minha casa queremos prosperar. Eu quero, Senhor, estar experimentando milagres. Eu quero experimentar ativações. Eu quero, Deus, estar vivendo nesses dias estas coisas sobre a minha vida, Deus. Eu quero declarar pela fé, eu creio nisso, é isso que eu espero. Eu espero ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu espero ver milagres acontecendo na minha família. Eu espero ver coisas grandes, ó Deus, que somente o Senhor pode fazer. Eu tenho expectativas e esperanças em Ti, ó Deus, para que as realidades que eu estou vivendo, as realidades que eu vivo, as realidades ao redor da minha vida ou da minha família, Senhor, elas comecem a mudar, elas comecem a ser mudadas, elas sejam transformadas. Por isso, Senhor, eu oro, porque eu sei que o Senhor ouve e atende. Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus sonhos, os meus projetos, livra-me de todo mal, Senhor, livra-me de todo mal, não me deixe cair em tentação, Senhor, em nome de Jesus. Produz em mim, Senhor, fé, produz em mim fortaleza, produz em mim confiança, gera em mim um conhecimento em Ti que eu ainda não tinha. Eu quero Te conhecer mais, eu quero crescer em Te conhecer, eu quero crescer em conhecer o Teu nome, em nome de Jesus. Me leva, Senhor, a andar por lugares que eu não andava, me leva a experimentar um tempo que eu não vivia ainda, me leva a experimentar mais saúde, mais plenitude, mais esperança, em nome de Jesus. Deus, fala conosco nesta noite, fala conosco, libera poder pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, meu irmão, glória a Deus. Nosso paizão hoje está viajando, pediu para que estivesse ministrando, e a pastora Rosa foi muito bem. Depois nós vamos conversar em casa. Muito bem. Sabe, alguns anos atrás, isso aconteceu com um colega de trabalho, lá de Estrela. Um colega, ele disse: eu vou sair do meu trabalho, eu vou só servir a Deus. Eu vou servir ao Senhor, é o que eu vou fazer. E eu fiquei assim assustado, sabe? Há muitos anos atrás eu dizia para o meu pastor, eu dizia para a minha esposa: eu vou sair do trabalho, eu quero servir a Jesus Cristo, eu quero fazer a obra dEle, eu quero estabelecer o reino, eu quero fazer discípulos, eu quero que muitos milagres venham acontecer aqui e acolá. E minha esposa dizia: calma, tu tem filhos, calma, você não pode só pensar em você, você está apaixonado por Jesus, eu sei, mas vai devagar. E meu pastor dizia: Rivelino, vai devagar, pensa, ora bastante, busca a direção de Deus, é Deus mesmo que está ministrando você. Então, algumas preocupações dessas pessoas, elas me trouxeram firmeza, norte, estabilidade, e isso gerou então mais confiança. Eu tive uma visão trabalhando em Poço das Antas, e nessa visão Deus me fez a entender que o serviço aonde eu estava era algo que poderia ruir a qualquer momento. Olha só que visão muito estranha, era como se fosse um H, uma letra H muito grande, e onde eu caminhava sobre aquele H. E eu não entendia o sonho, e um dia desses eu conversei com um irmão aqui da Tabaí, o irmão que vai para o monte seguido, já fomos algumas vezes no monte ali na Tabaí, e esse irmão disse: irmão, ele fala bem simples assim: irmão,
O Senhor está falando que a estrutura que você hoje está, aonde você anda, o teu trabalho, ele não é, você não deve confiar nisso, você deve confiar no Senhor. Não deposite a tua confiança no que você ganha, no teu salário, deposite a tua confiança no Senhor. A minha visão era que eu estava em cima daquele H, e aquele H estava sobre pedras e uma rocha muito forte. E quando eu estava olhando para os meus pés e olhando para aquele chão, que era uma pedra muito rocha, uma rocha muito forte, aquilo começou a se tornar areia. Se tornou areia e aquilo se foi, e foi o homem que estava em cima. Eu disse: meu irmão, eu não entendo esta visão. E Deus usou aquele homem para dizer que eu não deveria me apoiar sobre aquilo que eu ganho, o meu vencimento, mas eu deveria me apoiar sobre aquilo que Deus diz na palavra. Eu tenho uma mensagem para você hoje, nesse sentido, nesse tocante, para que nós saibamos que nós não estamos só. Você não está só, nós não estamos só. Eu quero trazer esse contexto nesse assunto, porque você sabe tão bem quanto eu, nós em 2021 nós pensamos que vamos avançar, nós vamos ir adiante, é um ano de avanços. Qual é a área que você quer avançar? Amém? O que você está trabalhando, se movendo para avançar? Deus está dizendo: esse ano vai ser um ano de avanço. Eu quero trazer uma mensagem que vai nos ajudar a nos fortalecer nesse período de avanço. E saber que não está só define muita coisa. Porque nem sempre 2021 vai ser um dia de prosperidade, de alegria e de vitórias. Mas eu não estou prevendo coisas ruins. Mas se porventura coisas ruins vierem, será muito importante essa mensagem de hoje para trazer sustento, segurança. Amém? Talvez você diga: não, pastor, eu sou um homem, uma mulher calejada, eu aguento as coisas. Mas talvez você em alguns dias perca a esperança. E eu creio que essa ministração vai te ajudar muito hoje. Amém? Não estar só. Quero citar esse texto que está em Êxodo, capítulo 33, dos versos 1 ao 23. É um texto longo, mas eu julgo importante nós lermos esse texto, acompanharmos ele. Diz assim, Êxodo 33, de 1 a 23. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, diga um anjo, e eu expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, ferrezeus, heveus, jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Deus está falando a Moisés: não vou junto, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor havia ordenado a Moisés, dizendo aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso no Monte Horebe em diante, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via que a coluna de nuvem parada a entrada da tenda, todos prestavam uma adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala
com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué não saía da presença do Senhor. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, repito, então, como lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Depois disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem tu enviarias comigo. Deus havia dito para ele: você vai sozinho. Não vou mandar um anjo. Disseste para mim: eu te conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus pensamentos ou os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo te acompanharei e te darei descanso. Então Moisés lhe disse e lhe declarou: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Como se saberá que eu e o teu povo podemos confiar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir entre as nações e a mim e ao teu povo, de todos os demais povos da terra? Que dirão? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e conheço o teu nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Ele respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor: aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando passar a minha glória, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Eu não sei quanto a você, mas essa história, esta experiência de Moisés deve ter sido algo extraordinário. Amém? Falar face a face com Deus e ver a glória dele. Um dia nós veremos isso, essa grandeza. Mas a ênfase, o foco aqui não é falar sobre a grandeza de Deus, da glória, de enxergar a Deus, mas o tanto quanto que eu percebo aqui e que é importante, foi aquilo que Deus havia dito para Moisés. Deus havia dito: preste atenção, eu não vou com vocês. Deus já havia decidido: vocês vão só, e um anjo vai com vocês. O anjo vai à frente, e os inimigos, os gigantes. E Moisés disse: não, Senhor, se tu não fores, aí não tem graça. Não faz sentido, eu quero muito que o Senhor vá comigo. E não só isso, conseguiu conquistar o coração de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer: eu me agradei disso. Isso me agrada. Algo nesta conversa chamou a atenção de Deus. Algo neste diálogo chamou a atenção de Deus. Algo chamou a atenção do Criador, para o Criador dizer: ei, você mudou a minha maneira de pensar, você mudou a minha maneira de agir, eu mudei de ideia pelo que você me disse, da maneira como você está agindo comigo, mudou, isso me agrada. Você está comigo? Amém? Algo Moisés fez, que tornou isso agradável aos olhos de Deus, e Deus disse: pois bem, eu farei o que você me pede, e eu vou com vocês, estarei à frente de vocês. Sabe, depois mais eu falo sobre esse texto. Desde o início da palavra, Deus sempre estava liberando palavras. Se nós olharmos de Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre fala sobre avançar. É um ano atípico esse? Não é. É importante isso.
Deus sempre estava dizendo para Adão, na sua criação: cresça, domine, conquiste, dê nome às coisas. Amém? Deus sempre estava liberando palavras para que então o homem fosse crescer, ele fosse para a frente. Quando Deus tira e começa o seu projeto com Abraão, o projeto de Deus era crescimento. Abraão era estéril, sua mulher era estéril, ou seja, os dois eram estéreis, não podiam ter filhos, mas o projeto e o pensamento de Deus era crescimento, era muitos filhos, era então expandir e avançar. Você concorda comigo? Então o projeto de Deus, desde que Ele cria a humanidade, o pensamento dele foi avançar, dominar, conquistar. Deus sempre pensou em seu povo para que prosperasse. Era da vontade de Deus estabelecer coisas extraordinárias. Veja quantas coisas extraordinárias Deus disse para o seu povo quando Ele pensava grande. Ele dizia: vocês não serão cauda, vocês serão cabeça. Um de vocês vai valer por 1000. Amém? Ele nos instituiu, ou seja, as palavras, das muitas palavras que Ele liberou, que Ele declarava, Ele disse: vocês possuirão a terra, e isso é uma herança. Quem estava na terra? Tomada de inimigos. Amém? Tomada de inimigos, e Deus disse: vocês vão possuir a terra, vocês é que vão vencer os inimigos de vocês. No Novo Testamento, Paulo diz: em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a palavra de Deus sempre, ela produz um crescimento, um avanço. Deus sempre quer levar os seus filhos a novas conquistas. Deus sempre quer levar o seu povo a viver uma vida melhor. Quem de nós não quer viver uma vida melhor? Não? Amém? Amém. Nós queremos isso. Eu quero viver uma vida melhor. Sabe, Deus disse para Moisés: eu farei o que você me pede. Eu irei contigo. O que gerou conforto, segurança ao coração de Moisés era saber que Deus não deixaria ele só, e de que Deus estaria com ele. Veja como é complicado uma vida a dois numa casa, quando só um tem que fazer as coisas, quando só um puxa. Mas se os dois estão juntos, alinhados, muda tudo, amém? E Moisés não queria estar sozinho, mesmo que fosse um anjo destruidor, um anjo grande e poderoso. Isso gerou conforto. Não estar só, não se sentir só, muda tudo na vida de uma pessoa. Não se sentir sozinho, muda tudo, amém? E quando se sente sozinho, desamparado, também muda tudo. Sabe, o texto que lemos acima nos mostra sobre uma grande importância de que se nós queremos, se você quer, queremos ir, queremos conquistar, nós temos que ter uma coisa em mente. Nós temos que ter uma coisa em mente. Você tem que ter algo em mente. Você não está sozinho, amém? Eu vou falar baixinho. Você tem que ter uma coisa em mente. Você não está sozinho, amém? Você não está sozinho, amém? Saia daqui hoje com isso em mente. Sabe, para algumas pessoas, elas sabem, elas dizem: eu sozinho eu não consigo. Tem algumas pessoas que elas dizem isso: pastor, eu não consigo, sozinho não dá. É difícil. Como é difícil, pastor. Tem algumas pessoas que confessam isso mesmo: eu não consigo sozinho, eu não aguento sozinho, é difícil, é pesado sozinho. Estar só, para muitas pessoas, torna as coisas muito difíceis. Algumas pessoas, talvez alguns coléricos, eles têm autonomia, têm capacidade, são fortes, aguentam os trancos, mas não conseguem fazer as coisas sorrindo.
mesmo que sejam fortes, quando se está sozinho, dificilmente as coisas se tornam difíceis. Sabe, poucas são as pessoas que sozinhas elas conseguem avançar na vida. Escute, quando se precisa fazer algo que é complexo, quando precisa fazer algo que é fora do normal, e se alguém pede para você fazer algo que é complexo, fora de normal, se essa pessoa não está com você, você vai ter muita dificuldade para fazer. Temos aqui irmãos que lideram empresas, e se você só diz para o teu empregado, faça assim, e dá as costas para ele vai ficar perdido. Mas se você estiver junto com ele, mostrando como faz, ele vai se sentir muito bem e confiante. Alguns, eles vão dizer lá dentro, puxa, eu não vou aprender. Mas o gerente e o patrão que está aberto ali, está junto ali, vai estar dizendo para ele assim, faz assim, eu te ajudo, vai dar certo, você vai conquistar, vai dar certo. Amém? Então se ele fica sozinho, ele fica perdido. Agora quando se trata de fazer coisas complexas, ou ter êxito para avançar em coisas fora do normal, e quando não estamos acompanhados, realmente se torna difícil. Mas quando temos companhia, uau, muda todas as coisas. Escute, outro dia eu tive uma experiência, um discípulo me liga, manda uma mensagem e disse, pastor, eu estou há algumas semanas, alguns dias, não estão sendo fáceis. Algumas semanas elas não estão sendo fáceis para mim, pastor, e eu não entendo o que está acontecendo. Eu sempre fui muito ativo, muito para frente, muito motivado. Olha, eu tenho filhos, eu trabalho, eu gosto de trabalhar, não sou atirado, mas realmente faz umas 3 semanas que os meus braços caíram. Eu me sinto muito mal. E o que eu faço então para reagir e levantar? Eu fui orar e dizer para Deus, o que está acontecendo ali? O que o Espírito Santo me mostrou é que essa pessoa, então ela tinha um estilo de vida, uma caminhada onde ela estava vencendo. Ela estava prosperando, essa pessoa estava rompendo e tendo vitórias e vitórias e vitórias e vitórias. E glória a Deus, quem não gosta de se sentir bem nestas horas quando a gente está com os braços levantados, estamos indo para frente conquistando. Só que daí passaram 2, 3 semanas, e durante essas 2, 3 semanas uma decepção, uma outra frustração, uma outra decepção, e a gota d'água foi uma decepção amorosa. Aquela pessoa forte, resiliente, toda empoderada, disse, o que está acontecendo? Me ajuda. Eu disse, olha, vitória, 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 frustração, 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 cai os braços. O que eu faço? Te rejeita estas coisas que estão acontecendo ao teu redor, exala, dá um bico, manda embora, grita, diz para essa atmosfera mudar, te empodera de novo, te encoraja, te reanima, declare a palavra de Deus sobre você. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu abaterás. Recite a palavra do Senhor, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque tu estás comigo. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por todos aqueles que em ti esperam. Recite a palavra, te empodere. Você pode até estar passando por umas frustrações, mas isso não é o teu destino, não é o teu caminho, não é o teu final. É um período para de novo se levantar e começar a vencer. Amém? E se ela estivesse só? E se não tivesse a palavra? E se não tivesse alguém que estivesse levantando os ombros ou encorajando? Realmente seria difícil. Sabe, o líder de célula, o apóstolo nos ensina isso. Líder de célula. Quantas pessoas você precisa convidar para que uma venha na célula, lembra? Quantas pessoas eu devo convidar então para que uma venha na célula? O apóstolo ensina isso, ele diz, olha, as estatísticas dizem, se você convidar 5 pessoas para vir na tua célula, uma vem. Aí então se você convidar uma, só faltam mais 3.
É isso ou não? Porque a quinta virá. O que estou falando? Que nós podemos enfrentar decepções, frustrações, mas se nós continuarmos, nós avançarmos, nós irmos adiante, nós avançarmos, vai acontecer o que a palavra de Deus diz, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés Deus se agradou de Moisés. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que nele crê precisa saber que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? A igreja está tão quieta. Sabe, quando precisamos fazer coisas fora do normal, escuta, a vida de fé é isso, não é isso? Fazermos coisas fora do normal. As coisas normais nós fazemos. As coisas normais da vida nós conseguimos resolver. A fé é para viver as coisas anormais, as coisas extraordinárias. As coisas ordinárias nós conseguimos resolver. Amém? As extraordinárias nós precisamos de Deus, do poder dEle. Então, para as coisas normais nós conseguimos. E para as anormais nós precisamos de Deus. Então, para fazer coisas extraordinárias, precisamos até às vezes ser criativos. E às vezes falta fé. E eu quero sugerir para você, peça para Deus gerar fé no teu coração. Peça para Deus aumentar a fé no teu coração. Peça para Deus gerar mais fé no teu coração. Mais fé, mais criatividade. Sabe, olha que coisa interessante que eu quero falar aqui. Gênesis capítulo 1. Estou falando sobre não andar só. Estou falando sobre que quando se não está só, as coisas são diferentes. Eu estou falando e falei agora que para fazer coisas extraordinárias é importante não estar só, ter companhia. Para fazermos coisas fora do normal, nós precisamos estar cercados de pessoas, ou pelo menos não nos sentirmos só e sabendo da presença dEle. Veja Gênesis capítulo 1. Um exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz. É o que a gente faz, filho, pega isso, faz aquilo, pega aqui, nós falamos e as coisas acontecem, amém? Muitas coisas acontecem, eu te amo, eu te quero bem, você é o amor da minha vida, você é o meu filho amado. Essa semana meu filho me disse, nossa, quanto tempo faz que você não me chama de filho? Só Davi, só Jô, nem tinha me dado conta. Ele disse, é verdade, pai. Eu disse, então, filho, estava deitado no sofá hoje de tarde, aí meu filhão, filho, opa, é a minha linguagem. Deus disse, haja luz, e aconteceu. Olha o segundo exemplo, Gênesis 1, Deus fez os luminares, os grandes e os pequenos. A Bíblia diz que Deus fez. A primeira Deus disse, aconteça. A primeira palavra Deus disse, aconteça, seja feito assim. Aconteça, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3, Deus disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 24. A parte B do versículo diz assim, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Primeira parte desse, Deus disse, haja luz e aconteceu. Na segunda parte, Deus coloca a mão. Ele vai, Ele faz. Terceira ilustração que eu trago aqui, Deus diz, verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Você está comigo? Entende a linha de raciocínio? Deus chama pessoas para estar com Ele, para fazer coisas anormais, coisas extraordinárias. Olhe para mim, nós somos coisas anormais. Você sabia que a tua pele ninguém tem semelhante? A íris do teu olho ninguém tem, o teu cabelo é único, a tua digital é única.
O teu peso é único. Amém? Você é algo extraordinário. Quando Deus foi fazer o homem, Ele chamou mais e disse para o Espírito Santo: vem, Jesus, vem cá. Eu acredito que alguns anjos curiosos estavam lá também. Alguns anjos dizendo: Senhor, Miguel, Senhor, aquele está ficando muito zoreiudo, Senhor. E aí Deus diz: não, é para ele ouvir mais. Senhor, aquela está com a canelinha fina. Sim, ela vai ser uma fundista, corredora. Senhor, aquele ficou mais escurinho, Senhor. Sim, ele é africano e eu amo essa cor. Senhor, mas aquele está ficando laranja, meio pálido. Sim, são os amarelos, os chineses. Eu amo essa cor. Você não gostou? Deus fazendo coisas extraordinárias e chama alguém para estar junto. Façamos o homem a nossa imagem. Não fez sozinho. Para fazermos coisas extraordinárias, não podemos ficar sozinhos. Amém? Senhor, aquele não cresceu muito, o que houve? Faltou terra. É verdade, faltou terra. Você está comigo? O próprio Deus, Ele precisou se cercar de pessoas. Ele não fez só. Então, para você, para nós, para fazermos coisas anormais, fora do sério, coisas extraordinárias, você precisa saber que você não está só, e não deve estar só. Eu não estou falando de aberrações, amém? Loucuras. Estou falando de coisas extraordinárias que vão produzir coisas fantásticas. Precisa de mais pessoas envolvidas. Escute, para que você torne a tua vida melhor, você vai precisar fazer coisas anormais. Amém? Para que você torne a sua família mais feliz, você vai precisar fazer coisas que você não fazia antes. Fazer coisas anormais. Para que você torne a tua família mais feliz, você vai precisar ganhar ela. Amém? Vai precisar ganhar ela. Começa com alguém. Pastor, a minha família não fala em família, pastor. Então faça. Você pode fazer. Você não está sozinho. Já vou provar isso para você, que você não está sozinho. Que tudo é possível ao que crer. Sabe, para que você conquiste coisas, você vai precisar de pessoas. Houve uma pesquisa, a Globo.com, a página Galileu, eles mostraram uma pesquisa e fizeram um apontamento da importância de não sermos pessoas que preferem o isolamento, ficarmos sós, não nos envolvermos muito. Esse negócio de ficar eu sou mais quieto, eu sou mais na minha, eu sou mais neutro, eu não gosto desse negócio de aglutinação, de povo, de família, eu sou mais isolado. Fizeram uma pesquisa sobre esse tipo de comportamento. As pesquisas apontaram que os solitários, pessoas que gostam de ficar sozinhas, as pesquisas apontaram que os solitários estão mais ligados às emoções negativas do que às emoções positivas. As pesquisas apontaram que as pessoas que gostam de ficar sozinhos, elas são muito mais sensíveis em perceber, ver coisas ruins, negativas, do que as coisas boas. As pesquisas mostraram que os solitários morrem mais cedo. Eles estão mais propensos a morrer mais cedo. Morrem mais cedo, estão propensos a mais enfermidades. As pessoas solitárias, elas olham um vídeo legal sobre família, um filme legal sobre família, e aí eles estão ali vendo: nossa, olha ali aquela cena. Eles ficam enxergando as rejeições. As pessoas solitárias, elas têm um dom de enxergar quem sofre bullying e rejeições. Tem alguém solitário aí? Não? Amém? Você não está só, você tem o Senhor. Amém? Você tem o Senhor. Isso aqui é só uma estatística, isso aqui fala sobre neurociência. Então nós devemos ter em mente que estarem só enfraquece.
Viver enclausurado enfraquece. Que viver isolado, escute, olha só essa informação. Pessoas que preferem ficar isoladas ou sozinhas, elas têm mais medos quando estão sós do que quando estão em contato com outros. É uma coisa meio óbvia, né? Pessoas que gostam de viver isoladas têm muito mais medos quando estão só do que quando elas estão com outras pessoas. Quando elas estão com outras pessoas, elas não sentem medos, temores e se sentem bem. Quando elas estão isoladas, elas são cercadas de medos. Veja bem, algo interessante que a palavra de Deus nos mostra, e podemos perceber isso em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versos 8 ao 10. Aqui nós vamos ver a história, uma parte, pelo menos dela, sobre Adão e Eva. Nós podemos perceber, escute isso, nós podemos perceber a capacidade e a liberdade de Adão até a queda. Nós podemos perceber na palavra de Deus como era a grandeza, a liberdade e a capacidade que Adão tinha. Adão tinha liberdade em todo o Éden. Tudo era dele, tudo ele poderia cuidar. A capacidade que ele tinha de dar nome aos animais, a capacidade que Adão tinha de dar nome às plantas. Você está comigo? Então a liberdade e a capacidade que Adão tinha, escute, não só isso. Adão e Eva, eles tinham um alinhamento. Eles andavam juntos. Adão e Eva tinham comunhão. Eles eram felizes. Até então, andavam alinhados. Os dois cuidavam do jardim, os dois cuidavam da estrebaria, os dois faziam pão juntos. Eu estou brincando, eu estou fazendo, mas eles estavam alinhados, amém? Os dois andavam juntos. Quando eles perderam a comunhão entre eles, e quando eles perderam a comunhão com Deus, tudo isso terminou. Vamos ao texto. Vamos entender outras coisas por trás disso também. Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim. Por isso que eu quis falar sobre pessoas sós ou isoladas, elas têm mais medo. Então diz a palavra do Senhor em Gênesis 3. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe pergunta: onde você está? Respondeu Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Estava o Senhor caminhando no jardim, ouviu a voz de Deus, deu o clique. Talvez seja essa questão de quando algo não certo acontece, a gente diz: nossa, ai, deu ruim. Você já passou por isso? Bah, deu ruim. Caiu a ficha, agora caiu a ficha, agora eu vi que eu estou nu diante de Deus, não tem como esconder isso. Deus está vendo, Deus viu, Deus viu. E aí ele estava nu, teve medo, se escondeu. Adão fez o quê? Se escondeu de Deus. Amém? Teve medo e se esconde. Ele teve medo e se esconde. Sabe, como é que o diabo trabalha na vida das pessoas para que elas se isolem? Como será que Satanás faz isso? Ele fez no Éden, ele faz hoje, para que as pessoas se isolem. Não, o Riva não, aquele não. Essa pessoa, Deus diz na sua palavra que Ele não faz acepção de pessoas. Os filhos de Deus têm o mesmo comportamento. Amém? Adão foi enganado, mas o começo foi quando Adão e Eva, eles se desentenderam.
O começo de tudo isso foi quando Adão e Eva não se entenderam mais. Deus disse para Adão: Adão, não toca na árvore. E a Eva disse: sim, nós vamos comer, ela é boa, a aparência dela é boa. O diabo começou a gerar confusão entre eles, e o final foi o isolamento, um para cada lado. Como é que o diabo atua para isolar as pessoas? Como o diabo faz para que as pessoas se sintam só, ou se excluam, ou se afastem de Deus? Como é que alguém pode se afastar de Deus? Como alguém pode se esconder de Deus? Como alguém pode querer se esconder de Deus? Adão fez isso. Escute, naquele tempo eu acredito que não existia consciência cauterizada. Eu acredito que naquele tempo não existia a consciência cauterizada. Está tão acostumado com o erro que não está nem aí. Se errou, se não errou, se ofendeu, se não ofendeu, se machucou, se não machucou, se traiu, se não traiu, é só pedir desculpas e perdão. Lá naquele tempo eu não tinha consciência cauterizada, o negócio saltou aos olhos dele. E ele disse: deu ruim. E se esconde. Como é que o diabo leva as pessoas a ficarem isoladas ou a se isolarem? Tomarem decisões erradas. Tomarem decisões erradas. Em primeiro ele ataca Adão e Eva. Traz divisão entre eles. Eles não se acertam mais sobre o que Deus havia dito. Eles acabam cedendo à tentação de comer a árvore. O diabo quebra a comunhão de Adão com Eva. Quebram a comunhão. E vice-versa. E os dois quebram a comunhão deles com Deus. Os dois quebram a comunhão com Deus. E eles ficam com medo e ficam fracos. Eu imagino a pressão, a opressão que ambos sofreram. Escute, olhe para mim, olhe para mim. Nós hoje, nós estamos acostumados com o erro. Você sabe o que eu estou falando. Nós estamos acostumados com as falhas. Mas você se lembra quando você cometeu um erro, o primeiro erro, e você disse: nossa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você se lembra desse tempo? Você diz: nossa, o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Alguém se lembra disso? Foi o que aconteceu com eles. E a opressão do inimigo contra eles, oprimindo a opressão, a instigação e a opressão para colocá-los no lugar onde não deveriam estar, lá embaixo e com medo, fugindo, esquecendo quem eles eram. Você está comigo? O inimigo trabalha tão bem nesse ponto e torna as pessoas com medo e fracas. Nós devemos ter em mente que estar só enfraquece, que estar só ou isolado enfraquece. Amém? Amém? Tem consciência disso? Devemos ter em mente isto, que andar só enfraquece, isolado enfraquece. Os medos ficam muito grandes quando estamos isolados ou fracos. Só que Deus sabe disso, que nós não podemos andar só. Você sabe quantas vezes Deus já disse na palavra dele: vinde a mim, venham a mim, tanto no Velho como no Novo Testamento? Por que será que Deus pede para o povo: venham a mim? Quantas vezes Deus, agora você vai em casa, talvez você vai procure lá quantas vezes, incontáveis vezes Deus na palavra diz para o povo: venham a mim, voltem para mim. Só fala isso. Ele mesmo diz: venham. Ele mesmo diz muitas vezes. Deve ter razões pelas quais Deus pede para que isso seja assim. Ele sempre diz: vem. Deve ter uma razão pela qual Jesus, através da vida de Pedro, como diz em 1 Pedro 5,7, 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós.
Deve ter uma razão pela qual Jesus estimula Pedro a escrever isso. 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós, porque ele tem cuidado de vocês. Alguma razão Deus deve ter de dizer isso para nós: não andeis ansiosos por nada na vida, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus, em orações, intercessões, súplicas e ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Deve ter uma razão pela qual Deus então está dizendo: venham, vinde a mim. Deve ter uma razão pela qual Deus diz em Hebreus 10, 25. O que diz Hebreus 10, 25? Ter comunhão com os irmãos. Deve ter uma razão. Não deixem de congregar, não deixem a vossa igreja, não deixem a vossa congregação como é de costume de muitos. Antes admoestem-se. E assim vai. Mas vamos ao pedido de Deus. Isaías 55, 3. Isaías 55, 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Deus sabe que nós não podemos andar sozinhos, então Ele nos chama. Eu acho tremendo isso, sabe? Deus chamando as pessoas. Eu acho isso tremendo, Deus dizendo para os homens: venham. Para as mulheres: venham. Eu acho isso muito grande. É de uma grandeza. O Criador olhar para nós e dizer: vem. Mesmo que você esteja com medo, vem. Isaías 55, 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque farei com vocês uma aliança eterna, e darei para vocês as beneficências, as bênçãos de Davi. Vinde a mim. Tenho algo extraordinário para dar, para produzir. Quero fazer uma aliança. Gênesis 45, 18. Tornai a vossos pais, tornai a vosso pai, tornai as vossas famílias, vinde a mim. E assim são incontáveis os versículos que ele diz: vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra. Amém? Vinde a mim, e eu vos darei o melhor, e vocês vão ter fartura. Sabe que eu imagino que andarmos com Ele, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: você consegue andar com quem você não conhece? Com quem você não tem laços ou vínculos? Alguém que não inspire confiança em você? Então Deus não só quer isso, Ele quer que você venha, que nós venhamos a Ele, nós o conheçamos, nós criemos laços com Ele e depois possamos confiar nele. Então, se o conhecemos, temos laços com Ele, vínculos com Ele, podemos confiar nele. E uma vez que o conhecemos, nós podemos confiar nele. E uma vez que conhecemos a Ele e confiamos nele, nós não estamos sozinhos. Nenhum mal temerei, porque tu estás comigo. Amém? O quanto que é importante. Então conhecemos ao nosso Deus. Precisamos conhecê-lo, andar com Ele, laços com Ele, vínculos com Ele. Por isso que Ele diz: venham. Sabe por que Deus está dizendo venham? Para que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Você precisa sair daqui hoje sabendo que você não está sozinho. Você deve sair daqui hoje sabendo que Ele está contigo. Lembra o testemunho? Bênção, bênção, bênção. Daqui a pouco decepção, decepção. Os braços. Mas você não está sozinho. Nunca esteve sozinho. Veja só João 6,37. João 6,37, Jesus está falando: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais vou rejeitar. De modo nenhum lançarei fora.
Todo aquele que vier a mim, eu não o rejeitarei, de nenhum modo o lançarei fora. Sabe o que Jesus está mais? Vou te rejeitar. Nunca, jamais você sofrerá vergonhas, você não será envergonhado, você não experimentará vergonhas, ou seja, não vou te humilhar, eu não vou te desprezar, eu não vou te rejeitar. Aquele que vier a mim jamais será rejeitado. Eu jamais vou deixar, eu jamais vou te deixar. Eu não vou te humilhar, você não será humilhado. Você não será envergonhado. Paulo escreve em Romanos 10, 11, todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Todo aquele que nele crê nunca será confundido, jamais será envergonhado todo aquele que nele crê. Experimentar vergonhas e rejeições e frustrações com o mundo e pessoas no mundo, mas com ele nós não passamos e não experimentaremos vergonha. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, nós estaremos seguros. Podem 1000 cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Amém? Mas se você sabe que Ele está contigo, e você precisa sair daqui hoje sabendo que Ele está contigo. Nunca Jesus vai te lançar fora. Sabe, quando você for orar, quando você invocar o nome dEle, e você clamar Jesus, Ele não vai estar assim. Amém? Ele vai estar fitando você. Ele vai estar fitando os teus olhos. E estará pedindo o quê? Fala mais, abre mais o coração, diz o que você quer, o que você está precisando, qual é o teu anseio, sabe que eu estou aqui, fala o que você está precisando, me passa essa receita por completo, me diz o que realmente você precisa, abre o peito, solta o verbo. Você está comigo? Ele é assim. Ele não vai nos lançar em rosto. Sabe, Jesus quer te atrair, Ele quer nos atrair, Ele quer nos fortalecer, para que então nós nunca nos sintamos sozinhos. Ele quer nos atrair, quer nos fortalecer, e não somente isso, fazer com que nós não nos sintamos sozinhos. Amém? Você está comigo? Se você for para Poço, para Paverama, se você for enviado, você saiba, for para Lajeado, Bom Retiro do Sul, você não está sozinho. Fazenda Vida Nova, Catupi, Monte Negro, aqui, você não está sozinho. Estrela, Canabarro, você não está sozinho. Sabe, é muito importante nos alinharmos com Ele. Esse é o ano então de nós avançarmos. Veja, eu falei antes sobre alinhamento. A minha esposa ministra libertação, eu também ministro libertação. Minha esposa prega, eu também prego. Ela prega melhor, mas eu também prego. Ganhei a noite. Mas trabalhamos juntos. Ela ministra cura, eu também. Ela intercede e eu também. Nós somos intercessores, andamos alinhados. Nós temos um alinhamento com o nosso apóstolo. Nós temos um alinhamento com a nossa igreja. Nós andamos alinhados. Não é ela que puxa, nem eu que puxo. No início eu comecei a puxar para um lado. E ela disse, não, é para cá. Eu queria para a Assembleia, ela disse, não, é aqui. Eu queria para a Assembleia de Deus, ela disse, não, quem sabe o alemão lá, o apóstolo Ricardo é melhor, vamos lá, você vai gostar dele. Então, o quanto que é importante estarmos alinhados. Sabe, Jesus, Ele quer nos atrair, nos fortalecer, para que não nos sintamos sozinhos. Olha que experiência e que a gente aprende, eu quero concluir com isso. Mateus 4, Jesus disse aos discípulos, venham a mim, e eu vou tornar a vida de vocês diferente. Vocês eram calçadistas, agora vocês serão gerentes.
Vocês eram pescadores de peixes, agora vocês se tornarão pescadores de homens. Vocês lidavam com peixes, agora vocês vão lidar com gente. E algumas pessoas dizem, nossa, lidar com gente. Jesus disse isso em Mateus 4,19. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz um convite. E depois, Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim, que eu vou ensinar vocês. Em Mateus 14, ele diz, venha Pedro andar sobre a água. Você conhece a história? No início, venha, eu vou tornar vocês pescadores. Depois ele disse, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu fardo, que é jugo e suave, aprende de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Mateus 14, eles estavam no barco, de madrugada, atravessando o mar da Galileia, que é 1 hora para atravessar o mar da Galileia, o vento, a água e a tempestade, o barco perdido, e aparece Jesus de madrugada caminhando sobre as águas. Eu imagino 12 machos gaúchos começando a gritar, é um fantasma. É um fantasma, vamos fugir. Medo. Aí Pedro disse, Senhor, é você? Sou eu. Então me diz para mim vir até aí. Então venha. Foi. Amém? Então ele convida, ele ensina e nos leva a confiar nele. Andar sobre as águas, sobre problemas, sobre lutas, sobre adversidades, sobre crises, sobre ventos, sobre tempestades, sobre adversidades. Ele nos leva para andarmos sobre essas coisas. Tá bom, vai que você está afundando em algumas, mas ele vai estar ali se você disser, Jesus me socorre. E aí Pedro disse, Senhor, estou afundando. Jesus imediatamente tirou ele da água. Está escrito na Bíblia. Imediatamente Jesus tira Pedro da água. É claro que Jesus censura ele. Seu gaúcho, frouxo, não acreditou em mim. Mas ele andou sobre as águas. E ele clamou no tempo certo. Escute, ele não entrou, não mergulhou na água, não bebeu água. Ele foi tirado das águas. Amém? Algo extraordinário. Algo extraordinário. Percebemos que Jesus nos ensina, nos chama para andar com Ele. Ele nos ensina, Ele nos alivia. E depois nos leva a experimentarmos coisas extraordinárias. Porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, amém? Escute. E quando você sabe, e quando nós sabemos que não estamos sozinhos, isso agrada a Deus. Quando sabemos que não estamos sozinhos, que Ele está conosco, isso agrada a Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Félix, coloca uma música lá. Algumas pessoas, elas decidiram na sua vida de fé agradar a Deus. Algumas pessoas decidiram isso na vida, agradar a Deus. Êxodo 33:17, eu quero terminar. Disse o Senhor a Moisés, eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de ti, e eu te conheço pelo teu nome. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje, com um comportamento, uma disposição mental, uma iniciativa, uma ousadia, de querer pedir coisas extraordinárias para Ele, tipo, eu quero te ver. Eu quero coisas grandes, me abre os olhos, eu quero te ver. Me faz experimentar o que eu nunca experimentei. 2021 é um ano para avançarmos, e não é para vivermos as mesmas coisas que vivíamos até então. É um ano para vivermos coisas extraordinárias, coisas novas. Coisas diferentes. E Deus disse isso para Moisés, isso me agrada, Moisés. E eu sei que tu sabe quem eu sou, por isso que eu vou fazer o que tu pede. Então, tenha esse estilo de vida, saia daqui hoje como quem quer agradar a Deus.
Existe uma coisa que agrada o coração de Deus, fé, é saber quem Ele é e se comportar com Ele pelo que Ele é. Agrada Ele é. Isso agrada a Deus. Eu sei quem Ele é, eu tenho um comportamento com Ele desse jeito, porque Ele é assim, Ele espera que eu assim também o seja. E Tiago fala algo sobre fé, me mostra a tua fé sem obras. Deus está nos chamando nesse ano para experimentarmos coisas extraordinárias. Deus nos chamou nesses dias para avançarmos, escute. É um tempo de avanço. Se você quiser, feche os teus olhos e ore. Quer levantar as tuas mãos e ore? Sabe, a mensagem justamente hoje foi ministrada, foi liberada para que você saia daqui sabendo que Deus está contigo. E Ele não tem maus pensamentos a teu respeito, bem pelo contrário, diz Ele, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E Deus diz, os meus pensamentos são pensamentos de paz e de vida, não são pensamentos de morte. E ainda Deus diz, os meus pensamentos são de paz e de vida, para dar um destino, para gerar um caminho, para gerar um local para onde ir. E Ele estará contigo, Ele estará à tua frente. Ele estará contigo, é Ele que estará ali, Ele não te deixará sozinho, esta é a vontade dEle, Ele quer que você saiba disso. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo que ouvimos hoje, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor não nos deixou, Pai, que é presente. Obrigado, Senhor, porque nós vamos sair daqui hoje convictos disso. E não só isso, Senhor, estaremos experimentando esta palavra nas nossas vidas. Nós estaremos experimentando a grandeza desta palavra, as experiências por causa desta palavra, sabendo que não estamos sozinhos e que nós podemos estar experimentando com ousadia milagres e coisas novas e coisas diferentes, porque isso agrada ao Senhor. Então, Senhor, que esta palavra e o poder desta palavra produza vida, produza consequências, produza um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade nas nossas vidas. Nós fomos e viemos hoje para cá, Senhor, para estarmos experimentando aquilo que o Senhor tem, a Tua presença, Senhor, a Tua força, a Tua alegria, a Tua disposição, o Teu poder. E esta palavra, Senhor, nós liberamos aqui hoje o poder desta palavra. Há algo por trás desta palavra, e a nossa oração, e a minha oração, é para que haja uma liberação de poder por causa desta palavra, que as vidas saiam daqui hoje empoderadas, renovadas, revigoradas, fortalecidas, encorajadas, porque sabem que não estão sozinhas, não estão sozinhas em casa, não estão sozinhas no emprego, não estão sozinhas no casamento, não estão sozinhas, porque o Senhor está ali, o Senhor é com elas. E hoje, Senhor, é uma noite de cortinas serem removidas. Hoje é uma noite, Senhor, de olhos serem abertos. Hoje, Senhor, é uma noite para que paradigmas da mente sejam quebradas. Sofismas, mentiras do diabo, isolamentos, medos sejam removidos. Tranqueiras, as mentiras do diabo sejam removidas das mentes, se é que tem algo para ser removido. Que haja libertação, haja liberação, haja nesta noite, Senhor, um rompimento sobre vidas. Senhor, se há necessidade da cegueira espiritual, ou talvez, Senhor, a falta de uma sensibilidade da Tua presença, ou talvez, Senhor, a falta da noção de quem é o Senhor e o quanto que o Senhor é presente na vida deste homem e desta mulher. Se isto, Senhor, tem cegado e blindado ele, que isto caia por terra hoje,
E esse homem e essa mulher saiam daqui com uma outra disposição mental, uma outra realidade. Saiam daqui não somente ouvindo, mas percebendo, vendo, distinguindo a tua presença. Em nome de Jesus. Faz, Senhor, com que esta palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, e os propósitos e os pensamentos do coração, produza vida. Tua palavra foi enviada, ela não tornará vazia, ela faz o que lhe agrada, o que lhe apraz. E isso, Senhor, o que te agrada é uma liberação de fé, uma liberação de poder na vida dos teus filhos, para que saibam quem tu és, para que saibam quem eles são, filhos, e não estão sós, mesmo que estejam aqui ou acolá. Pai, nós oramos para que aqueles que se sentem pequenos, isolados, eles sejam removidos dali. Todo isolamento, todo medo, toda vontade de ficar isolado, não se misturar, ou até não acreditar, ou não crer, isso seja removido. Todo isolamento, todo confinamento, toda intimidação e todo medo que há sobre vidas aqui, nós rechaçamos isso. Damos uma palavra de ordem: saiam. Prisões, grilhões, sejam quebrados. Cadeias espirituais, prisões espirituais sejam destruídas, vidas sejam libertas, vidas sejam ativadas, pessoas sejam ativadas, pessoas sejam empoderadas, pessoas sejam libertas, que se abram os olhos e que vejam quem é o Senhor. Em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, espíritos malignos que aprisionam pessoas, eu lhes ordeno, deixem, saiam dessas vidas em nome de Jesus Cristo. Bocas amordaçadas porque não têm coragem de falar aquilo que acreditam, bocas sejam abertas, amordaças sejam removidas, tapume, cegueira sejam removidas em nome de Jesus. E que venha desse espírito, o espírito da confiança, o espírito de confiança, o espírito de fortaleza, o espírito de força, Espírito Santo que reanima, que levanta, que encoraja, que levanta os braços, que faz com que os braços se abram e que vejam o horizonte e queiram voar e queiram ir para cima, como faz um avião, como faz um Boeing. Senhor, faz com que hoje aviões, pessoas que estavam presos ao hangar, eles sejam removidos de lá. Voltem às pistas, voltem à área de voo, abram os seus braços e voem. E voem, sejam projetados para voar, sejam empoderados para voar, e que voem para cima, horizontalmente, verticalmente, para o alto, em nome de Jesus. Pernas que estavam tramadas, presas, amordaçadas, que não conseguiam caminhar, que não conseguiam sair do lugar, que não conseguiam ir para frente, que se sentiam presos, amordaçados, que viam as suas vidas não andando, não fluindo e não rompendo hoje, agora. Sejam livres, sejam livres, sejam libertos. Pernas sejam libertas, correntes, amarras, grilhões sejam removidos, para que você ande, para que você vá para frente, para que você corra, para que você corra, para que você vá adiante, para que você avance, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bocas sejam abertas, olhos sejam abertos, mentes sejam libertas, pernas sejam libertas, braços sejam abertos, abram-se os braços, em nome de Jesus. Saia daqui hoje outro, saia daqui outra, saia daqui outro homem, saia daqui outra mulher, saia daqui outra pessoa hoje, em nome de Jesus. Eu libero desse espírito, eu libero dessa palavra, eu ativo a tua vida, eu ativo essa fé, essa unção sobre a tua vida. Receba desse espírito, seja empoderado pelo poder desse espírito, receba a unção desse espírito, receba o poder desta palavra, em nome de Jesus. Seja ativado com o poder desta palavra, em nome de Jesus. Eu ordeno a todo espírito de religiosidade, escuta aqui, espírito da religião, escuta aqui, espírito da religiosidade, seja banido,
saia dessa vida, saia dessa mente agora. Espírito da religião, da religiosidade, deixem essas vidas, saiam dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Creia. Então, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Algo aconteceu hoje na tua vida. Algo foi liberado sobre a tua vida hoje.